Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o Chelsea e Maurício Pochettino. Uma das grandes dúvidas neste momento é se o técnico argentino vai permanecer no comando do clube londrino para a próxima temporada, e já temos meio que a condição para ele permanecer no comando ou não, que segundo David Ornstein é a classificação para a Europa League. O Chelsea teria que ficar ali em sexto lugar, dependendo que o Manchester City vença o Manchester United na Copa da Inglaterra. Lembrando que a classificação para competições continentais na Inglaterra é muito diferente do Brasil, onde quase todo mundo ganha uma vaguinha para a Sul-Americana, se não fica na zona de Libertadores. Você tem os 4 primeiros indo para a Champions, o 5º lugar vai para a Europa League e acabou as vagas via pontos corridos, porque a vaga à Conference League, na verdade que até tem uma vaga à Conference, né? Então a Conference League vira o 6º lugar. Mas a questão é, a gente tem uma situação que se o campeão da Copa da Inglaterra, né, no caso pode ser o Manchester City, né, estiver em zona de Champions, há uma vaga extra. Então, 5º e 6º lugar vão diretamente para a fase de grupos da Europa League. Por isso que o Chelsea tem que terminar na 6ª posição, e é um objetivo perfeitamente possível no momento. Se vai conseguir ou não, depende do Chelsea conseguir suas vitórias e, obviamente, a combinação de resultados ajudar. Mas o Chelsea, ao meu ver, ele tem uma situação em que seus confrontos tendem a ser os mais tranquilos entre o 6º, 7º e 8º colocados, Newcastle, Chelsea e Manchester United, né? Ainda havendo uma possibilidade do 5ª posição, mas dependendo da fase ruim do Tottenham, que tem, ao meu ver, 2 jogos teoricamente tranquilos e um jogo muito difícil, né? Vamos colocar aqui o contexto do campeonato inglês nesse momento. Com 35 jogos, o 5º colocado, o Tottenham, tem 60 pontos. Com 56 pontos, o 6º colocado, Newcastle, ele tem 35 jogos realizados, faltam 3. O Chelsea é o 7º colocado no momento com 54 pontos, faltam 3 jogos. E o Manchester United vai jogar hoje, ainda tem 4 jogos. Então ele tem 34 e tem 54 pontos. Então um empate pode fazer o Manchester United pular de 8º para 7º, passando o Chelsea. Porém, um empate coloca eles atrás do Newcastle, que é um problema, já que o United e o Newcastle ainda se enfrentam nessa temporada, né, na Premier League, nas rodadas finais. Então, algum deles vai perder pontos nessa disputa. Então, assim, colocando também a questão de saldo de gols, o Tottenham tem um saldo de gols de mais 11. É o primeiro critério de desempate no campeonato inglês. No Brasil é número de vitórias, mas na Inglaterra é saldo de gols. O Newcastle tem um saldo de gols de mais 22, disparado melhor. E o Chelsea tem um saldo de gols de mais 11, que é o mesmo do Tottenham. E o Manchester United tem um saldo de gols ridículo de 1. Só 1. Um positivo é o saldo de gols do United, então em critérios de desempate é o clube que leva mais vantagem, por isso teria que conseguir pontos. O teto de pontos de cada equipe é Tottenham 69, o Newcastle vai ter um teto de pontos de 65, o Chelsea de 63 e o Manchester United de 66, porque tem um jogo a mais. Então, a questão é, qual é o calendário mais fácil? O Tottenham tem os jogos contra o Burnley, que é o penúltimo colocado, só que o Burnley ainda tem uma chance de escapar, e esse jogo contra o Tottenham é fundamental. Se eles ganham do Tottenham, eles teriam, teoricamente, um jogo contra o Newcastle para decidir quem é rebaixado ou não, e se vencerem esses últimos 2 jogos, eles, teoricamente, conseguem escapar do rebaixamento e permanecer na Premier League. Então é um clube que vai para o jogo contra o Tottenham muito motivado, e a defesa do Tottenham está ruim, e é o time que vem de 4 derrotas consecutivas. Se o Tottenham vence esse jogo, eles ainda não garantem o 5º lugar, porque eles ainda vão enfrentar o Manchester City, que disputa o título e não pode tropeçar, e vai enfrentar o Sheffield United. O Sheffield United é o adversário mais fácil, é o pior time do campeonato inglês, só está perdendo nos últimos jogos. Então, assim, uma vitória e um empate, o Tottenham meio que se salva da ameaça do Chelsea, por exemplo, que já ajuda bastante. E assim, a gente tem o Newcastle, eles têm 3 jogos pela frente, que, se não me falham a memória, é o Brighton, o Manchester United e o Brentford. O Brentford é um time perigoso, ataca muito bem em transição, tem o Ivan Toney, que é um centroavante muito bom, então não dá para subestimar. O Manchester United é rival direto, né? E o Brighton do De Zerbi fez um ótimo jogo contra o Aston Villa. Então, assim, não dá para subestimar essas equipes, não. E aí a gente tem o Chelsea, que aí é o meio que o foco, mas primeiro vamos falar do United. Se não me engano, eu posso até acabar errando um time aqui que o United vai enfrentar. Mas o United enfrenta hoje o Crystal Palace. Aí depois eles ainda enfrentam o Newcastle, vão enfrentar o Arsenal, que é um dos times que disputa o título do campeonato inglês, e no final eles vão enfrentar, se não me engano, o Brighton. Posso estar enganado com o último time aqui, vocês me corrijam se eu estiver errado. Então, assim, 4 jogos.
E assim, a gente tem o Chelsea que pretende brigar por essa vaga Europa League. Eles vão enfrentar o Nottingham Forest, eles vão enfrentar também o Brighton e o Bournemouth. O Nottingham Forest ganhou do Chelsea no primeiro turno, mas agora é um técnico diferente, Nuno Espírito Santo, e o Chelsea, ao meu ver, está vivendo talvez o melhor momento da temporada. Então, o Chelsea, ao meu ver, tem uma boa chance. O Brighton é um time que, por incrível que pareça, não conseguiu ganhar do Chelsea nenhuma vez. Então, se o Chelsea ganha esses 3 jogos, olha que o Bournemouth não pode ser subestimado, um time muito bem treinado pelo Iarola, né? Aí o Chelsea vai a 63 pontos, já coloca uma baita pressão em cima de Newcastle e em cima do Manchester United. Eles têm que torcer para mais tropeços do Newcastle. Se o Newcastle perde para o United, por exemplo, o Newcastle vai ter um teto de produção de pontos de 62 e não de 65. Então o Chelsea já teria passado o Newcastle na tabela e garantido o 6º lugar. Se o United perde o jogo para o Arsenal com isso, né, vamos supor assim, ganha todos os jogos, mas perde para o Arsenal. Eles continuam empatados com o Chelsea, mas o saldo de gols beneficia o Chelsea. Então, assim, eles ainda têm a possibilidade de chegar em 6º lugar, mas vai depender também do que acontece com os outros. A questão é fazer o dever de casa. Se consegue vencer essas 3 partidas de maneira convincente, não descarta a possibilidade do Pochettino ficar. Mas aí a questão é conseguir vencer essas 3 partidas de maneira convincente. Muita pressão está sobre essas equipes, né? Então, vamos ver o que acontece. E assim, já foi comentado aí por Fabrício Romano que o Chelsea tem interesse no De Zerbi para substituir o Pochettino. E olha, eu ficaria muito revoltado, tipo, trocar o Pochettino pelo De Zerbi, né? Eu acho que até pode encaixar melhor com o time do Chelsea do que o Pochettino, mas ao mesmo tempo não é lá grande coisa, né? Tipo, tem o Hans Flick no mercado, tem técnicos melhores. Então, a ver o que vai acontecer. Mas a linha pro Pochettino é 6º lugar. Se não conseguir ali a vaga Europa League, dançou pelo visto. Eu acho que a diretoria do Chelsea está muito frustrada com essa temporada, porque eles tinham certeza que esse time poderia brigar pelo top 4. E eu vou falar uma coisa, eu não discordo, porque o time do Chelsea, mesmo com todos esses problemas, ainda marcou 70 gols na temporada, e se tivesse uma defesa muito mais organizada, poderia estar sim brigando pelo top 4, porque ao meu ver, o elenco do Chelsea tem muita qualidade e a meu ver até mais comparado ao Aston Villa, que é o 4º lugar do momento. A diferença é que o Aston Villa tem o técnico como o Unai Emery, que, a meu ver, é melhor do que o Maurício Pochettino. Então, a ver o que vai acontecer e se ele consegue bater essa meta estipulada pela diretoria de classificação à próxima Europa League. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.